Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos sobre ciência de dados e inteligência artificial aplicada aos negócios. Essa terceira temporada, exclusivamente, estamos falando sobre crédito. Os nossos convidados dessa vez são Raíssa Hyman, analista de dados da Neurotech, e Ricardo Pinto, cientista de dados da Logocomex, com quem falaremos sobre inovação em modelagem de crédito e experiência do cliente. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença e, por favor, se apresentem para a nossa audiência. Muito obrigada, Davi. É um prazer estar aqui. Me chamo Raíssa Hyman, faço Ciência da Computação na UFPE, o nosso querido SIM, o Centro de Informática daqui, e sou analista de dados na Neurotech, uma marca B3, e também sou mãe de pet, uma cachorrinha chamada Ada, de Ada Lovelace, a Olha primeira aí. programadora da história. Então, por aí a gente já tira que o meu amor pela computação é muito antigo. Eu comecei a programar desde os 15 anos. Eu realmente tenho esse amor há muito tempo, assim, é de família. Então, estou muito animada aqui para falar com vocês sobre esse tema. Também vejo muito a questão do outro lado da moeda, não só o técnico, mas a questão de gerenciamento de projetos, do cliente mesmo também. Já fiz até curso de gerenciamento de projetos do PMI. Então, estou bem animada para falar com vocês desse tema hoje. Que beleza, muito obrigado, Raíssa. Ricardo? Eu sou o Ricardo, eu sou o pai do Rael. Estou aí sobrevivendo com uma criança de 2 anos em casa e tentando trabalhar home office, mas eu, apesar de me ter formado como engenheiro civil, já estou aí na área de ciência de dados há mais de 5 anos. Enfim, já passei um pouco por diversas áreas, desde detecção de fraude, área de vendas e tal, e agora estou mais voltado para comércio exterior, mas enfim, todas as áreas de negócios trazem um pouquinho de valor para a carreira de ciência de dados. Perfeito, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai conversar sobre inovação de modelagem e se falamos de inovação, falamos também sobre uma evolução, né? Então, eu queria começar perguntando para você, Raíssa, como o mercado de crédito evoluiu nos últimos anos? Realmente a gente nota uma evolução muito grande em tudo relacionado à tecnologia, né? Ultimamente, a gente não pode deixar de mencionar o quanto é falado sobre machine learning, data science, inteligência artificial, enfim. Mas acho que no mercado de crédito em si, a gente percebe muito a diferença de como a gente tem essa qualidade e quantidade dos dados. O Big Data realmente veio para ajudar a analisar aquilo de uma pessoa, não só como um CPF, não só como uma pessoa se vai ser aprovada ou não, se vai ter um score alto ou baixo, para uma análise de crédito em si, mas sim análise de contexto. Não é só sobre histórico de pagamentos mais. Agora, com esse passar dos anos, a gente consegue analisar aquela pessoa como um todo, olhando também, porque quanto a mais tempo a gente tem análise dos dados daquela pessoa, a gente consegue tirar conclusões melhores no futuro. Então, para mim, eu vejo o quanto mudou nesses últimos anos, questão de quantidade de dados. Isso ajuda muito, muito, muito o mercado de crédito e também a questão de velocidade, né? A gente vive num mundo que a gente não para mais, então as pessoas também não querem esperar tanto para ter o seu crédito aprovado ou negado. Então, com certeza, isso do tempo mudou muito nos últimos anos. E como mudou, né? Porque temos como registro, por exemplo, a primeira civilização dos sumérios, eles já registravam o crédito em termos de grão. Eles emprestavam grão para depois ser devolvido, né? Depois da colheita, uma, es- com uma esperança de devolução futuro. Então, começaram lá, imagina, 3.000 anos antes de Cristo já estão registrados. Depois, se vimos um pouquinho mais para cá também, para falar das Américas, Cristóvão Colombo, que para mim, toda a minha educação e toda a minha infância era Cristóbal Colón, que em espanhol é Cristóbal Colón. Mas Cristóbal Colombo, ele para vir, teve uma mistura aí de empréstimo, patrocínio também. Então, crédito é algo que está presente desde que somos civilização. Então, ver essa curva de crescimento abismal desses últimos anos e ainda mais com a tecnologia é muito importante. Mas quais seriam os fatores que impactam mais a experiência do cliente nesse processo de aprovação ou recusa? Porque você mencionou agora que não simplesmente se trata de aprovar ou recusar. Então,
se não se trata só de aprovar e recusar, quais seriam os fatores que mais impactam essa experiência do cliente? Com certeza, a comunicação. A gente Uhum. vem melhorando muito isso nos últimos anos, entendendo a questão de que, como eu mencionei, não é só um CPF por um CPF, mas é uma pessoa. Aquele CPF é uma pessoa que tem sonhos, que tem um motivo por estar querendo aquele crédito, que tem, enfim, realmente uma vida, né? Então, quando a gente olha com mais empatia, a gente consegue comunicar de melhor forma aquela recusa ou aquela aprovação. E às vezes, quando a gente diz um não, mas explica o porquê do não, e a gente vai adentrar nisso ainda, Uhum. a gente consegue criar uma relação com o cliente, porque ele pode até ficar triste, chateado, etc., por ter sido recusado. Mas ele vai entender, porque se a gente explicar o motivo e até dar até uma possível solução, porque não é algo permanente, né? É uma foto. Você não foi aprovado agora, mas quem sabe no futuro. Então, a questão de comunicação é muito importante nesse É, momento. é sumamente importante o lance de comunicação, porque se você aprova ou deixa de, ou recusa um crédito, primeiro, a pessoa pode se sentir mal, né? Sim. Emocionalmente, e isso pode impedir que a futuro ele seja o nosso cliente. E a gente quer estabelecer relacionamentos com clientes. Então, se a gente não consegue dar uma comunicação de dizer, olha, não é para se frustrar, é para trabalhar em tal ponto, tal ponto, tal ponto que você precisa melhorar. Exato. E por quê? Não somente para nosso benefício, e também em benefício seu. Porque de nada adianta eu dar um crédito nesse momento para você, quando você não vai conseguir pagar e vai gerar uma bolha que vai estourar na mão dele. E mais na frente, com suas realizações e sonhos que ele quer ter, por exemplo, se uma pessoa quer em algum momento ter uma família, constituir, ter um apartamento, conquistar um carro, digamos, vai precisar de um crédito. Deus queira que não, mas vai precisar de um Sim, crédito, sim. se apalancar. E para isso precisa um histórico bom, precisa estar em boas condições. E agora, essa parte de velocidade que precisam as empresas, ao mesmo tempo transparência com o cliente e a confiança, esse relacionamento de confiança que queremos estabelecer, como equilibrar esses pontos? É a pergunta que vale ouro, né? É realmente uma pergunta que, se a gente soubesse a resposta de uma maneira fácil, Sim. estaria muito diferente, assim, a sociedade como um todo. Mas eu vejo muito que é aí onde entra a junção de duas áreas. É a junção do olhar do negócio, é a junção de olhar, entender a dor do cliente e a junção do técnico. Que um sozinho pode até funcionar, mas até um certo ponto. Quando juntos, aí sim é que faz sentido. Então, quando a gente junta o técnico, a gente junta o que aqueles dados podem nos oferecer, a gente junta realmente o entendimento em consistência com aquilo que o cliente quer, cliente seja o banco ou a seguradora que vai dar o crédito, ou até cliente como sendo a pessoa mesmo Uhum. no fim do processo. Então, quando a gente junta esses dois mundos, é que a gente vai conseguir adquirir a velocidade que vem da tecnologia, ao mesmo tempo que a gente adquire a empatia, que quando a gente entende a dor do cliente, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente junta o técnico. Então, é o melhor de todos os mundos, assim. Perfeito. E aí, falando um pouco sobre negócio, né? Mas agora eu vou trazer o assunto para Ricardo e perguntar sobre quais inovações tecnológicas estão conseguindo somar para esse crescimento da modelagem do crédito. Olha, as técnicas mais recentes, o machine learning e esses dados abertos, o caso do Open Finance, elas têm vindo trazer uma vantagem, que é justamente o que a Raíssa estava falando, que a gente consegue automatizar todo o processo de decisão e consegue oferecer para o cliente uma decisão instantânea. Ou seja, na hora a gente já consegue dar uma resposta para o cliente, ou pelo menos um feedback inicial. E isso aí é algo que há 10 anos atrás a gente era impossível fazer. Nós temos muitas técnicas que permitem analisar documentação com IA generativa. A gente consegue trazer não só a resposta ao cliente, mas consegue trazer a explicabilidade para o cliente daquela resposta. Tudo isso usando, às vezes, até análise de dados, mas análise de dados em cima de Big Data. Então, traz-nos insights, às vezes até muito mais personalizados para o próprio cliente. Sim, perfeito. E aqui esse ponto já começamos a ver
como se encontra, né? Negócio, primeiro começamos falando sobre negócios, agora falamos sobre dados e conseguimos ver em que um ponto muito comum, que seria a explicabilidade. O negócio se vê forçado a explicar para o cliente qual é o fundamento da decisão e nos suportando em dados, a gente consegue transmitir essa explicabilidade. Algumas técnicas que normalmente se utilizam para essa explicabilidade? Olha, o mais comum hoje em dia, assim, a maioria dos modelos que se usam de forma tradicional são modelos de classificação, árvores Isso. decisórias, XGBoost, enfim, coisas baseadas sempre em classificação. E querendo ou não, eles são os algoritmos mais explicáveis, porque a gente Sim. consegue usar técnicas como o Sharp Values para trazer qual é o peso de cada variável naquela decisão. Então, por exemplo, eu consigo dizer que eu neguei o crédito àquele cliente porque ele está com uma renda comprometida que jogou a probabilidade dele para um score negativo. Então, eu consigo automaticamente já trazer qual foi o valor da variável que está fazendo ele ser negado para aquele crédito. Então, eu posso usar aquilo como uma moeda de troca para o cliente, dizendo, olha, tu não te encaras nesta faixa de crédito, mas eu posso-te oferecer crédito com outros limites, com outras taxas de juros, justamente porque as tuas variáveis aqui são estas. Perfeito. Aí entra já o lance de políticas de crédito, né? Porque a gente, como cientista de dados, a gente desenvolve o modelo tem uma probabilidade, e com essa probabilidade o time de negócios... Bom, o primeiro passo seria a gente propor uns acionáveis. Olha, eu estou analisando aqueles diferentes cenários, fazer um backtest, que é uma prova do futuro, sobre... Nesses cenários, eu estaria obtendo tal ganho, tal ganho, tal ganho. Então, faço diferentes cenários, mas aí com o time de negócios, já que tem que ver as políticas. Só que o cientista não deve parar simplesmente na probabilidade. Sim. Tem que ir um pouquinho mais além. Algum comentário sobre isso? Eu acho que é justamente isso. A gente consegue transformar aquela probabilidade junto com aquela análise de dados das variáveis em acionáveis. Que é não trazer só um não seco, que ela está falando em questão de empatia. A gente traz um não de uma forma empática. A gente consegue trazer um não e dizer, não, olha, tu precisas de trabalhar um pouquinho mais o teu endividamento, porque com esse nível de endividamento a gente não consegue aprovar o crédito. Como é que pode fazer isso? Aí tem a jornada do cliente por trás, então a gente consegue trabalhar dessa forma. Perfeito. Agora, com toda essa avalanche de novas tecnologias, de novos métodos, surge uma curiosidade. Você acha que existe ainda espaço para os métodos tradicionais de machine learning? Existe porque eles são a porta de entrada. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: antigamente eles eram o juiz final e agora eles são a análise inicial. Assim, se a gente pensar em acessibilidade, são ferramentas mais acessíveis para todo mundo. E não só isso, mas o próprio os próprios clientes que não têm os credores que não têm tantas ferramentas disponíveis, que não conseguem ter uma equipa de dados parruda, que não conseguem contratar logo de cara uma equipa de tecnologia mais parruda, essas ferramentas suprem a necessidade inicial para eles, por exemplo. Sim, perfeito. Quando a gente sempre vai trabalhar, a gente tem que ver, o negócio, o que o negócio tem? O negócio está trabalhando com algo? Está trabalhando com algum modelo? Não temos nada. Beleza. Uma média já resolve, já ajuda. Então, temos uma média mensal, uma média mensal. Então, um modelo simples de árvore já resolve também. Ou nem precisa ser um modelo. Uma geração de regras já ajuda. O importante é delimitar um baseline. A partir de aí, qualquer ganho é lucro. Então, eu também acredito que tem muito espaço, só que a IA generativa ela vem para ajudar e muito nesse lance de hiperpersonalização, que é o que se procura agora, né?
Eu estava, por exemplo, desenvolvendo um modelo, dentro do modelo de crédito, nós temos escoragem e tal, mas o que mais podemos fazer? Como podemos ajudar o cliente? Beleza, aí veio um estudo de elasticidade. O elasticidade fazia o seguinte, bora aplicar técnicas de econometria e ver a elasticidade de todo o grupo geral. A partir daí, temos um número, agora bora segmentar, porque os clientes, um erro dentro do crédito é tratar o cliente como todos iguais. Tratar todos como iguais. Então, você tem que segmentar, tem que procurar a pessoa, né? A particularidade. E dentro desses grupos, medíamos a elasticidade. E agora, sobre o grupo, a elasticidade individual. Aí você consegue dizer, olha, desse grupo, se eu incrementar em 1% o limite de crédito dessa pessoa, ele, tenho certeza, os dados estão dizendo, que ele vai consumir tanto a mais. Mas cuidado, porque não estou dizendo que ele vai pagar, que ele vai ser adimplente. Mas isso já com o outro modelo se complementam e isso dá um bom resultado, né? Pessoal, já falamos sobre negócio, falamos sobre dados, falamos agora, vejamos como se encontram. A gente já começou a falar sobre isso, na verdade. Mas agora vejamos onde se encontra negócio e dados, conectando decisões e emoções, né? Um bom título esse. E queria saber como a modelagem pode melhorar a experiência do cliente e não apenas a taxa de aprovação. Muitas vezes tentamos melhorar a taxa de aprovação, mas a experiência do cliente é fundamental, porque hoje em dia, veja só, os juros altos, o endividamento crescente, a inadimplência crescente. Então, o nosso universo de bons clientes está se reduzindo. E esse universo reduzido de clientes, as empresas estão lutando. Então, você tem que estabelecer um bom relacionamento. E onde vai ser o gatilho aí? Pode ser na experiência do cliente. Se o cliente tiver uma boa experiência com você, com certeza que vai querer te escolher. E a melhor divulgação que existe é o boca a boca, né? Nubank mostrou. Então, vamos nessa. Podemos falar sobre o assunto. Perfeito. Como você mesmo mencionou, assim, não adianta também ter uma alta taxa de aprovação se junto disso vai vir uma alta taxa de inadimplência. Realmente vai ser ruim para todos os lados possíveis. Então, olhando para a parte de modelagem, assim, o sentido da modelagem é ter o propósito justamente na parte final. Então, assim, você mencionou também, ou foi você, não lembro, mas sobre personalização. Realmente olhar, a gente consegue, com essa quantidade de dados, olhar com mais personalização para cada uma das pessoas, ou pelo menos grupos menores de pessoas, e não só de maneira generalizada, como se fosse todo mundo igual, e deixar o mesmo tipo de avaliação para todos. Então, ao meu ver, é isso. Sim, a gente consegue, inclusive, aumentar a inclusão financeira, trazer segmentos da população que estavam esquecidos na parte do crédito e analisar dados fora do padrão, como a renda de um motorista de aplicativo, a declaração de rendimento de um MEI, por exemplo, e trazê-los para dentro com esses dados adicionais. A gente consegue trabalhar a parte da jornada do cliente trazendo um não construtivo, que a gente já está falando, não é? Trazendo essa parte de explicabilidade dos modelos, enfim. E eu acho que, além disso, a parte da velocidade é fundamental. Hoje em dia, se a gente tem um modelo que tem uma taxa de precisão absurda, 90% não existe em crédito, mas imaginemos isso, mas que demora 10 minutos para dar uma resposta, ninguém quer esperar 10 minutos por uma resposta. A gente está a navegar no aplicativo, a gente quer a resposta ali na hora. Ninguém vai esperar 10 minutos, fazer o jantar, comer e voltar para saber qual vai ser a resposta do crédito. Perfeito. Eu falo sempre isso, que a gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido. A gente vai de casa pro trabalho, coloca no Waze, se tá dando 30 minutos, a gente quer chegar em 29. Sim. A gente tá vendo uma série na Netflix e a gente não vê a abertura mais da série, a gente sempre pula a abertura da série. Então, quem é que vai querer esperar tanto tempo pra saber se vai receber um crédito? Então, tem muito isso do tempo também. Perfeito essa analogia, porque justamente os aplicativos, eles têm dos bancos modernos aqui, os bancos digitais, eles têm, né, a parte de ver se tem um empréstimo disponível ou não. E aí, normalmente, as pessoas entram e se ele te disser, por exemplo, olha, estamos analisando, e tem outro banco
que também está fazendo a mesma coisa e ele sabe que não pode te dar um empréstimo grande, mas bora começar com um microcrédito. Sem conto aí para você movimentar e porque essa parte que você falou, Ricardo, dos isolados, dos esquecidos pelo sistema financeiro, muitas vezes é muito difícil porque não temos dados sobre eles. Exatamente. A pessoa não é bancarizada, ou iniciou a ser bancarizada agora. E agora, como que você aplica um modelo de application scoring, que é um modelo de entrada, quando você não tem dados do cliente, você utiliza um application scoring. Então, como que você consegue ter um menor risco para esses clientes? Então, trazendo microcréditos é uma grande oportunidade, sem conto, para ver como se comporta e depois, tendo o cliente já na nossa base, ir aos poucos crescendo essa base, né? Uhum. Essa questão de criar esse vínculo de lealdade é fundamental, porque é justamente esses dados que vão sendo crescentes para os dois lados. Sim. Para o lado do cliente, que acaba tendo acesso a créditos mais flexíveis, maiores, enfim, o que lhe for mais conveniente, e para o lado, obviamente, dos credores, que têm mais ferramentas para poder trabalhar e avaliar o risco daqueles clientes e aumentar o leque de clientes, justamente. Perfeito, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre comunicação. E a comunicação é mais ou menos entre o time de dados e o time de negócios, como essa comunicação pode acelerar a certas inovações dentro da área de crédito. Perfeito. Inovação, eu sinto muito que é quando justamente a gente consegue unir tipos diferentes de visões, de públicos, e é nisso que entra dados e negócios. Porque a gente já está desmistificando com o tempo aquele nerd caladão que ficava no computador dos filmes, que era tudo num quarto preto escuro de capuz e com códigos que nem é literalmente assim um VS Code da vida, mas era uma coisa que só passava nos filmes mesmo. Mas hoje a gente vem dando mais ênfase o quanto é importante a comunicação, o quanto é importante soft skills, além das hard skills, que também são muito importantes, obviamente. Mas a gente vê que nada isolado funciona, mas sim em conjunto. E aí, justamente, onde entra a área de dados e a área de negócios. Às vezes, o pessoal de dados está focado no técnico, porque é o que tem que focar, e tá tudo bem. Mas se a gente consegue ter uma boa comunicação e sim contexto, um ter contexto do outro, não precisa ser expert no outro, não precisa ser expert, mas precisa entender o que é que realmente está conectando os dois lados ali. Então, quando o negócio consegue entender a dor do cliente e o técnico consegue entender até onde os dados vão e eles se comunicam, aí sim é que consegue fluir melhor as coisas. Justamente, a gente não consegue, falando do lado de dados, se a gente não consegue fazer essa tradução do conhecimento de negócios para a própria modelagem e para as análises exploratórias que a gente faz, qualquer resultado que a gente traz pode não significar nada. A gente pode estar trazendo uma acurácia de 100%. Se não for isso que vai trazer valor para o negócio, não faz sentido. E é justamente essa comunicação entre o time de negócio e o time de dados que traz, que centraliza o que é importante para o negócio, o que é que vai gerar valor, qual vai ser, muitas vezes, qual é a pergunta que merece ser respondida. Sim, e perfeito. Às vezes o negócio vem com essa pergunta meio torta. Dados vem tipo, com essa a parte técnica habituada. E essa comunicação é que vai trazer junto o que é que de facto faz sentido trabalhar, o que é que faz sentido para gerar valor naquele momento. Perfeito, perfeito. Eu tenho até um comentário que às vezes eu brinco sobre a gente na empresa tem que falar a mesma língua. Na Neurotech eu até falava que quando eu entrei, eu não entendia muito bem o que é que estavam falando, porque tem um neurotequês. Então, assim, acredito que também nas áreas, também, cada um tem a sua língua. Não é sobre português, inglês, espanhol, não é sobre isso. É sobre entender o que é que você está seguindo. Então, quando as duas áreas conseguem se comunicar, aí sim eles estão falando a mesma língua. E aí sim vai conseguir gerar o melhor produto para o cliente. E assim a experiência do cliente vai ser melhor. Sim, perfeito. Essas duas visões aí juntando, dá perfeito, dá uma fórmula boa. Porque, se bem é certo, o time de dados normalmente é um pouco mais técnico, mas como dados em si, cientista de dados, analista de dados, tem que ter agora uma parte fundamental, entendimento do negócio. Eles têm que ter o lado forte, a veia de negócio. E se ainda não tiver, pessoal, acelera aí, viu? Tem que entrar com a área de negócio, estudar de negócio.
vou trabalhar com crédito, estudar sobre crédito, vou trabalhar sobre fraude, estudar sobre fraude, vou trabalhar numa empresa de logística, tem que estudar sobre logística. Então, o negócio tem que ser bem entendido por vocês. Mas, todo produto que eu vou desenvolver, qualquer modelo que eu vou desenvolver, tem que ter a visão de produto. Tem que ter a visão de produto. Porque, finalmente, o que você faz em uma empresa é gerar lucro. A empresa tem que gerar lucro. E, para isso, você tem que ter uma visão de produto. E, se a visão de produto do time não é tão forte, ainda bem que existe uma pessoa de produto dentro do time. Que ele vai fazer o quê? Essa tradução que você falou, Raiz, de trazer do entendimento do time, ele traz essa tradução e leva para o negócio. E traz do negócio e leva para o time. Exato. Então, mas se todo mundo está olhando para produto, é melhor, né? É melhor nesse sentido. Vocês também trabalham com uma pessoa de produto dentro dos processos da empresa? Sim, é bem comum, assim, no dia a dia, o meu time tem tanto a parte técnica quanto a parte de produto. Perfeito. Eu já passei por várias empresas. Cada empresa tem a sua organização. Às vezes está mais próximo, outras vezes está um pouquinho mais distante. Às vezes é a coordenação que acaba estando mais próxima. Então, eu, como cientista de dados, não estou tão próximo. Mas, assim, sempre existe essa sinergia de alguma forma. Se não existir... E, na verdade, as poucas vezes que eu vi que essa sinergia não estava acontecendo, deu ruim. Sim, vai dar ruim. E... ainda mais, se tem dentro dos times, você tem normalmente muitos rituais, né? Rituais de reuniões semanais, 2 reuniões semanais, dailies e tal. Mas sempre se tem essa reunião com o time de negócios. E do jeito que se deve trabalhar. Um dos melhores, cada um tem seu jeito, né? Mas uma das melhores práticas é você levantou hipóteses de negócio, você vai e trabalha nos dados, responde as hipóteses de negócio, leva para o time de negócios e você diz... satisfaz isso ao que vocês têm como conhecimento? Ou talvez despertou algum novo insight? E o time de negócios vai ficar feliz, vai ficar essa naturalidade e essa confiança entre os times, porque eles vão conseguir ver o que eles vivenciam no dia a dia. E eles vão levantar novas hipóteses, que no final, depois de certas análises, o teu modelo, se chega a ser um modelo, vai ser um modelo bem conciso e bem forte. Então, mas não de tudo é ouro, né? De tudo que brilha é ouro. Então, sempre vai existir alguns ruídos. Quais são os ruídos mais comuns que vocês veem dentro dessa jornada de crédito? Olha, eu vejo 2 principais ruídos. Um do lado de negócios e um do lado da data science. Do lado do negócio, muitas vezes eu vejo que existe aquela ânsia por querer gerar aquele produto maravilhoso, revolucionário, e acaba achando que a gente tem dados disponíveis que não existem. Verdade. E a gente sem insumos não consegue trabalhar isso. Então tem aquele lado de ter que educar a galera. Os dados que a gente tem dá para isso aqui. Tipo, Sim. o produto não pode ir além disso porque a nossa amostragem é muito baixa. Para esse segmento que vocês estão aplicando, a gente ainda não tem dados sobre esse segmento, então vamos ter que arranjar uma forma de capturar dados, enfim. E do lado de data science, que eu vejo muitas vezes, é justamente isso que tu estavas falando, que o próprio cientista de dados ainda não tem conhecimento suficiente sobre o negócio. E acaba acontecendo, obviamente, com uma galera mais júnior, óbvio, e traduz de forma errada as regras do negócio para dentro do modelo. E aí introduz vieses desnecessários. Sim, perfeito. Exatamente, é a falta de contexto, né? Como tu bem disseste. Às vezes o negócio comercial quer vender algo que a gente nem tem ainda do lado técnico e a gente fica, meu Deus, mas calma, não é bem assim, tem que analisar, o contrato não vende isso porque senão não tem. E também a parte de dados é muito entender que resposta aquele dado vai nos trazer, mas também pensar que pergunta vai ser respondida. Não só a resposta, mas qual é a pergunta para essa resposta? De vez de mirar só na resposta, tem que pensar a pergunta antes para saber se a gente vai conseguir responder. Perfeito. Então, a parte técnica, às vezes a gente, como analista, às vezes tem que pensar na criação das variáveis para que produto vai ser usado para o cliente final, quem vai utilizar
pra não criar uma variável que vai ser inútil, assim, sabe? Vou criar pra dizer que criei e ter um teste que é menos no Gira, não existe. Então, realmente tem que ter propósito. Então, quando o modelo tem propósito, quando a parte de negócios, o comercial entende propósito também, juntos é o melhor caminho mesmo. Perfeito. Nesse sentido, eu sempre digo o seguinte: se você, Davi, bora fazer um modelo sobre tal coisa. Tá bom. Nunca faça isso. Nunca vai direto a pegar os dados já e codar. Você não é um robotinho, não. Tá bom? É o seguinte: a área de negócio normalmente vai vir, muitas vezes eles vêm a te pedir soluções. E diz: Ô, Ricardo, você consegue fazer um modelo sobre tal, tal, tal? Ou um modelo sobre tal? Aí você que tem que fazer? Você tem que entender que muitas vezes quem vem te pedir soluções, vem te pedir soluções sobre um problema que eles não têm definido. Ou que nem entendem qual é o problema real. Então, o primeiro ponto é entendimento do negócio. Eu estou falando sobre a fase, o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. O primeiro passo é entender o negócio. Então, a gente tem que procurar a raiz do problema para poder, a partir disso, ver qual é o seguinte passo que a gente faz, né? Então, encontrar o problema, eu vejo que é um dos ruídos maiores dentro do processo. Com certeza. Né? E sobre outro ponto que você trouxe, Ricardo, que é a empresa tem que ter dados que realmente sirvam para tal propósito. E muitas vezes a empresa diz, não, pô, eu tenho 3 anos de dados guardados aí, tenho 2 anos de dados, dá para trabalhar com isso? É muito dado. Você vai e é muito dado pesado mesmo. Só que, e a qualidade dos dados? E aqui entra a estatística, que tem que entrar. Pessoal de ciência da computação, estatística tem que entrar. Não, pô, eu não faço coisas técnicas, estatísticas, não, tem que entrar. Porque você tem que ver primeiro se os dados são significativos. Então, para poder trabalhar, não é somente ter quantidade de dados, tem que ter qualidade, porque temos um ditado aí: lixo entra, lixo sai. Então, tem que ver a qualidade dos dados. É verdade. Às vezes a gente acha até que tem muita quantidade de dados, mas a gente, quando vai ver, é dado de uma data específica ou até de um grande... de um ano tal até um ano, muitos anos depois. Mas assim, tem vários leques que muita coisa pode ter acontecido na vida das pessoas nesse meio tempo, que os famosos dados faltantes, né? Verdade. Ou muita coisa nula. Então, assim, tem, além da parte do tratamento, que é óbvio, mas também tem questão da qualidade. Não adianta só a quantidade. E uma coisa que se vê muito na prática é que, de facto, as empresas hoje em dia têm a preocupação de coletar tudo que é possível e às vezes têm bases enormes de milhares, de milhões de linhas numa tabela, mas muitas vezes aquelas linhas não representam o evento que o time de negócio quer gerar um produto em cima. Isso. Aí, quando a gente vai filtrar o que precisa para trabalhar, para gerar aquele produto, naqueles milhares de milhões, a gente tem 2, 3 centenas. Sim. Aí não há milagres. E entra justamente a estatística que tu falaste. A estatística mostra que aquilo não é significativo para gerar valor. Sim. Completamente. E aí a gente se encontra também quando, por exemplo, se você está dentro de uma empresa e você vai fazer um produto interno para essa empresa, tá tudo bem. Até eles podem entender que, beleza, o que precisamos fazer? Não, precisamos gerar novos dados a partir disso, e o jeito de pedir o dado para o usuário final tem que ser desse jeito. Então, beleza, se restabelece. Mas, quando você trabalha em uma empresa que está brindando serviço para outra empresa e está oferecendo modelos para essa empresa, e você tem você precisa entregar, precisa fazer as entregas, às vezes, se você não consegue dizer que, olha, não dá para fazer um modelo bom, mas pelo menos alguma entrega tem que ter. Gera regras, é uma solução, gerar umas regras que consigam detectar a inadimplência e baixar em 10%, já é algo, já é muita coisa. E você gera confiança com seu cliente também, e a partir daí, bora continuar trabalhando mais projetos, né? Todo mundo quer produzir. Então, algum comentário final sobre essa fase de negócio e dados? É a eterna busca. Então, nunca cansar de buscar essa sinergia, nunca cansar de buscar esse contexto, não importa de qual lado você seja, tente ser um pouco dos dois, que com certeza vai ser o melhor caminho. Tu falaste do modelo gerado em regras de negócios, e eu lembrei-me de um caso prático que eu vi acontecer já.
uma empresa que eu trabalhei não tinha, estava sofrendo com um chargeback. Sim. E aí precisava de um modelo de detecção de fraude para aquele evento. E o melhor modelo foi justamente pegar nos analistas de negócios que tinham aquelas regras montadas numa planilha, Sim. transformar aquilo em regras automatizadas e gerar um modelo de score em cima dessas regras. Sim. E isso solucionou o problema da empresa em 2-3 meses, um problema que rodava há anos. Perfeito. Incrível. Isso é, basicamente, se você pergunta por quê? Porque você está trazendo conhecimento que já, com esse conhecimento que já funciona na empresa, está trazendo simplesmente tá automatizando, né? É uma boa saída. Então, bora falar agora sobre um ponto que a gente já tem tocado no longo do episódio, mas seria sobre transparência e confiança, que seria um novo diferencial, né? Como explicar decisões dos algoritmos de forma clara para o nosso cliente? Boa. Acho que o básico, a gente tem que lembrar que dados é para ser ponte e não para ser barreira. Às vezes a gente coloca algo muito distante, a gente sabe que nem todo mundo tem um contexto tecnológico, mas não é para ter contexto tecnológico. É para que a gente que tem um contexto tecnológico consiga explicar para uma pessoa que não tem esse contexto, realmente. Eu sempre comento também, não existe cliente que quer ver o nosso VS Code, não existe cliente que quer ver nosso código. Isso. O cliente quer entender o que é que a gente fez a partir daquele modelo, a partir daquela análise. O cliente quer ver o resultado, não quer ver, não importa quantas horas você passou naquele erro, naquela linha de código. Não é código. Não é sobre espelhar a tela e mostrar seu código. É realmente sobre explicar o porquê, no caso de crédito, foi aprovado, negado, mas também como você gera essa confiança. Depois de ter tido a fazer a transparência, de ter explicado, a pessoa ter entendido num contexto não tecnológico, você passa para a fase da confiança. E como você adquire a confiança de alguém? Pode ser dando um conselho. Como a gente até mencionou no comecinho do episódio, a gente falou de, você pode ter tido seu crédito negado agora, mas por causa disso, porque a gente analisou isso e isso, mas se você fizer isso e isso, quem sabe na próxima? Então você gera um relacionamento. E é tudo, isso é sobre a experiência do cliente. Não foi uma experiência ruim, eu posso até ter ficado triste, mas eu entendi o motivo e agora eu sei a que caminho seguir. Então, a partir disso, você gera uma confiança, né? Que é o que a gente tá falando aqui sobre. É justamente isso. Acho que o primeiro passo na análise de crédito, trazer essa forma transparente, é trazer tanto o sim de uma forma clara para o cliente, não só o não, né? Mas trazer a justificativa do limite, da taxa de juro que está gerada por trás deste sim, por exemplo, mas também, do que a gente já tem conversado aqui, trazer o não de uma forma empática. Né? Trazer a explicação do não, trazendo as variáveis que trazem da explicabilidade do algoritmo que a gente conversou e também trazer esses acionáveis que podem engajar o cliente para futuras oportunidades. Perfeito. Nesse ponto de transparência e confiança, tem um ponto fundamental também, que seria, vou colocar um exemplo, eu fui para um congresso de crédito, então você falava, né, sobre recuperação de crédito, você falava muito, que eu costumo brincar olha, tem muito vendedor de curso na internet, né, é a profissão mais odiada, é vendedor de curso, mas não, existe uma profissão mais odiada ainda, o cobrador. O recuperador de crédito, ele é o mais odiado. Então, eles diziam, como fazer, perguntava para o palestrante, como fazer com tal cenário em recuperação de crédito. E ele dizia, um dos cenários é você educar financeiramente a seu cliente, porque esse é um dos pontos mais fracos da sociedade, né? Dos inadimplentes. Então, mas essa é minha função, educar financeiramente, é problema dele. Mas aí também, né, vai depender de cada política que tem cada uma das empresas, quais são os valores da empresa e como ele quer crescer no mercado também. Porque é muito fácil dar um crédito para alguém, enfiar um crédito. Quem trabalha, por exemplo, dando apartamentos, concessão de crédito para apartamentos, por exemplo, ele ganha sua comissão e ele vai embora. Mas esse profissional que você quer ser dentro do crédito, né? Então, ajudar o cliente com educação financeira é um ponto fundamental. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso?
Eu acho que é justamente essa parte da jornada do cliente que a gente já vem falando aqui, ela é parte essencial para o lado da empresa de engajar o cliente e trazer dados do cliente para poder justamente oferecer créditos que sejam compatíveis com aquele perfil de cliente. E a gente conseguir trabalhar isso com educação financeira é uma forma, inclusive, de mitigar o risco, tanto do lado do cliente como do lado da empresa. A gente vê hoje em dia vários aplicativos, a gente entra lá e o que mais tem é conteúdo sobre investimento, sobre o uso do crédito, o uso consciente do crédito. Então, esse tipo de conteúdo disponível para o cliente é uma forma de educar o cliente. Sim. A gente vê também algumas coisas relacionadas com gamificação dentro do próprio aplicativo que trazem justamente esse tipo de comportamento da jornada do cliente. Enfim, acho que isso aí é um diferencial que tem vindo a ser trabalhado nos últimos anos. Perfeito. Você mencionou uma palavra-chave, que é engajamento. Engajamento é uma variável muito utilizada ultimamente nos modelos de crédito. Queremos saber qual o nível de engajamento do cliente dentro da nossa base. Então, já que essa variável é importante e está tendo relevância, como que você entra na experiência do cliente para que isso acabe sendo uma vantagem, tanto para o cliente quanto para a empresa? Então, me faça essa pergunta porque o que acontece quando você entra no seu aplicativo, você entra e vê a opção crédito, e você vê se você tem um crédito. Normalmente, as empresas, Serasa e tal, eles avaliam assim, se a pessoa está procurando um crédito, então essa pessoa está mal financeiramente. E o fato de você procurar um crédito já diz mal da pessoa. Mas, para ressignificar essa experiência do cliente, o que acontece se o cara está procurando um crédito porque está com fome de um crédito, está querendo entrar para o mercado, está querendo movimentar? Infelizmente, ele tem a barreira aí, mas como trabalhamos essa barreira? Como isso pode ser benéfico para nós? Como podemos utilizar isso para que seja uma vantagem para todo mundo, né? Uma sincronia para todo mundo. É isso que a gente está falando da parte da jornada do cliente. A gente consegue justamente sentir o engajamento, não é? Perfeito. A gente consegue transformar a interação dele. Pensamos num aplicativo normal. O simples facto de a gente estar a entrar num aplicativo está gerando um dado. Sim. O tempo que eu estou a passar lá dentro do aplicativo é outro dado. E esses dados, ao longo do tempo, podem ser transformados em engajamento. Perfeito. E, normalmente, a gente sabe, por vários estudos, clientes mais engajados dentro de uma plataforma, eles têm uma tendência a permanecer, o risco de eles saírem dessa plataforma vai ser bem inferior. Consequentemente, também, quando estamos a traduzir isso para o lado do crédito, o risco dele ser inadimplente vai ser mais baixo. Aí a gente consegue traduzir... Como a gente tem, normalmente hoje em dia, a gente está a falar de ecossistemas. Não é só uma plataforma de crédito, é um banco, hoje em dia tem operadora celular dentro desses aplicativos. Tudo isso somado, a gente consegue justamente ir além de um Serasa da vida que está olhando só a parte de crédito do cliente. A gente consegue saber um pouquinho mais da vida do cliente. Perfeito. Tu falaste que a gente consegue ver, pronto, aquele cara já está trabalhando num negócio de forma informal. Tem alguma forma de medir ali indiretamente. Então, dá para trazer esse tipo de insights. Esses dados alternativos, né? Dados alternativos dá para usar. Você acabou de mencionar, olha, o cara está usando tanto em Uber, por exemplo, em mobilidade, qualquer uma que seja o aplicativo. Ou também o consumo de energia, inclusive o consumo de energia é um dado alternativo que podemos trazer para dentro da modelagem e melhorar essa condição. Mas, Raíssa, eu sei que já foi mencionado aqui, mas eu quero insistir e te perguntar, quando um modelo deve dizer não, como tornar esse não em uma parte boa da experiência do cliente? Com certeza, é uma parte chave, né? Porque a gente não quer dizer um adeus para sempre daquele cliente. A gente quer
só dizer um agora não. É como se fosse um agora não. Justamente para não gerar inadimplência, porque não é bom nem para cliente, seja banco, seja Serasa da vida, ou cliente como pessoa, CPF, que quer aquele crédito. Sim. Então, tudo é questão da forma que é falado. E aí é onde entra a questão da empatia. Eu sinto que a empatia vem sendo uma palavra mais mencionada ultimamente. E é uma coisa muito boa, porque não era tão mencionada antigamente isso. A gente deixava algo muito assim... deixa com o pessoal de humanas falar sobre sentimentos. E hoje em dia não, a gente vê que tecnologia lida com humanos. Nós, no mundo da tecnologia, somos humanos, fazemos produtos para humanos. Então, se a gente tenta entender, se colocar mais no lugar daquela pessoa, a gente dá um não com mais cautela no quesito, não de ser fofinho, não é sobre ser fofinho, vem cá e dá um abraço e você recebeu o não é sobre isso. Mas justamente sobre educar, sobre mostrar o porquê, sobre realmente ele conseguir entender o porquê daquele não, ou também o porquê daquele sim, mas a gente tá mencionando agora o porquê do não, e que o dado seja diálogo. É justamente dialogar até a pessoa entender e não se afastar do banco e do que quer que seja, para que ele consiga tentar mais uma vez, espero que não precise, mas se for tentar mais uma vez, que quem sabe seja aprovado, né? Exato. O não, tu falaste numa questão de valor de negócio e no fim do dia a gente tem que gerar lucro para aquela empresa, quando estamos a falar da modelagem de crédito. E são duas situações que são muito fáceis de classificar como não. A parte de quando o risco de inadimplência é muito alto e quando o cliente tem um risco de superendividamento. Sim. Mas a gente pode transformar justamente essa parte de superendividamento numa responsabilidade com o cliente, dizer, olha, a gente não está-te negando porque o teu risco de superendividamento é alto e então para a tua vida é melhor tu não tomares este crédito. É muito diferente eu oferecer esse tipo de não ao cliente do que simplesmente, olha, é não e acabou e tenta o próximo credor. Sim, perfeito. Entra o ponto de inteligência financeira, né, que a gente mencionou também. Sim. Tentar educar. Como diz Raíssa, você não precisa dizer, não é você, sou eu. Não precisa isso não. Mas, como diz Ricardo, você também não precisa dizer eu não. Eu não ainda. Né? Exatamente. Não ainda. Essa avaliação, você não é uma probabilidade. Essa avaliação é de um momento exato do teu estado financeiro. Mas, olha, bora trabalhar nisso, você precisa subir nisso, você precisa prestar atenção nesse ponto, e aí vamos subindo e vamos ganhando aos poucos e todo mundo vai ganhando, né? Agora, vamos falar sobre quais as tendências mais promissoras para os próximos anos. Que tendência se vê dentro do âmbito do crédito? Não tem como fugir dela, da IA generativa. É verdade, mencionar isso também. A IA generativa, querendo ou não, ela está entrando em todos os segmentos e o crédito não poderia deixar de ficar de fora. Já se vê algumas tentativas, especialmente em parte da análise de documentação, né? Assim, a IA generativa, querendo ou não, é o estado da arte para processamento da linguagem natural. Então, quando a gente pensa em crédito, muitas vezes a gente tem centenas de páginas de documentação atreladas, se for um crédito mais complexo, de maior valor, né? E ter uma IA generativa que consegue dar uma sumarização, trazer os pontos críticos daquela documentação em minutos, é muito melhor que a gente, mesmo que tenha modelos mais parrudos, não conseguem chegar aos pés do que a IA generativa está fazendo nesse sentido, né? Sim, perfeito. A gente está vivendo o boom agora e vamos colher no futuro próximo, porque pela velocidade que as coisas estão acontecendo, realmente, já estamos colhendo muitos frutos e vamos colher muito mais, e eu acredito que vem muito da personalização. Sim. Algo que a gente mencionou também por cima no começo do episódio, mas é sobre tratar cada pessoa como realmente uma pessoa que tem uma história, que pode ser uma mãe, ou pode ser um filho, ou pode ser justamente um jovem que está querendo uma casa, ou não, uma pessoa que está querendo abrir um negócio. Cada caso é um caso. A gente tem que levar vários fatores, onde entra também
graças a Deus, temos muitos dados agora para serem analisados. Antigamente não tínhamos tanto. Mas também entra o ponto de dados de qualidade, né? Não adianta a quantidade se aquelas colunas da tabela não nos dizem nada para o que queremos do nosso produto. Isso. Mas quando a gente olha para a personalização, eu vejo que esse é o futuro. Não é mais modelos generalizados, modelos de prateleira. Ainda podem ser muito utilizados, mas no quesito de que quanto mais a pessoa se sentir ouvida, porque vai ser mais personalizado para ela. Sim. Então, esse modelo vai ser mais... Eu sinto que vem muito essa junção da personalização, a IA generativa com isso, né? Sim. Aí a generativa ajuda muito nisso, na hiperpersonalização, e acaba sendo um fator fundamental. O diferencial das empresas seria esse o caminho. Mas isso em questão de tecnologia apoiando o crédito. Mas os métodos continuarão trazendo novos métodos, né? O pessoal de negócio sempre com inovações para poder trazer esse pessoal que está fora de um crédito, poder trazer para dentro, para nossa base. E uma coisa fundamental com esse lance de personalização é, como o Neurotech já tem o caso, já tem um case bem famoso agora, para cobrança. Porque custa mais caro trazer um novo cliente do que reter um cliente, e o cliente que já ainda está com endividamento, ele é muito bom, muito rentável ainda manter esse cliente. Bora reajustar aqui, bora reorganizar aqui as coisas, bora pagar, não rompamos o relacionamento, e ele vai conseguir trazer muito mais pessoal de fora. Né? A gente estava falando de IA generativa, né? Querendo ou não, ela é uma ferramenta. Sim. Né? Mas hoje em dia com o Open Finance a gente consegue é cereja em cima do bolo. A gente consegue alimentar, por exemplo, uma IA generativa para, do outro lado, trazer uma personalização muito mais efetiva, muito mais empática. Sim, Então, muito mais redonda. Muito bom, pessoal. A gente passou por vários tópicos aqui. Falamos sobre crédito, empatia. Empatia é uma coisa que vai estar aí impregnada do lado do crédito. Então, quem conseguir trabalhar desse jeito vai se diferenciar totalmente em relação à competência, à concorrência, né? Então, como é de costume, é a recomendação do livro no final do episódio. E neste caso, eu não recomendarei nada sobre crédito especificamente, mas sim sobre experiência do cliente. E aqui temos mapeamento de experiências de Jim Calbat, que é uma versão da O'Reilly, que é muito famosa. Quem quiser entender um pouco mais sobre a jornada de cliente, mapeamento da experiência do cliente, por favor, pode ver esse livro. Algum livro, pessoal, que vocês tenham em mente, que tem servido para vocês, pode ser algo genérico também. Bom, até me vem na cabeça, porque quando se fala de dados, tem o clássico Storytelling com dados. Ah, perfeito. Então, também menciona negócio no livro. Então, é um livro muito bom porque você entende como contar a historinha dos dados. Sim. De maneira fofa, pode até ser assim, mas realmente é algo que é um estudo, né? Sim. Então, é um livro muito bom. Não é de crédito em si, mas fica a dica. É, The Core, e ela odeia gráfico de Pixar. Alguma sugestão, Ricardo? Cara, eu gosto sempre de sugerir ou comentar com estatística, porque depois que a gente, antes e depois de ler o livro e a forma como a gente encara, como os dados estão chegando até a gente, Sim. muda completamente. Perfeito. Muito obrigado pela recomendação. E, pessoal, muito obrigado por ter vindo, aceito o desafio de vir e participar do podcast. Sua companhia foi muito boa e também o conhecimento que vocês deixaram aqui na mesa e vai passar para vocês, pessoal. Está sendo muito interessante, muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, David. De verdade, foi uma experiência massa trocar essas ideias. Muito bom saber isso, muito bom saber isso. Muito obrigado, realmente. E para você, pessoal, que está em casa, aí agora é com vocês. Assistam o episódio, deixem seu comentário e, por favor, deixem seu comentário. É real isso, Porque, no final das contas, o que importa é o que você está comentando. Porque a sua opinião importa. Até a próxima.